gente vai tratar hoje do quinto pré-lab, sobre extração. Os objetivos dessa prática serão estudar os princípios básicos da teoria de extração, conhecer a aparelhagem necessária para a aplicação da técnica, utilizar a técnica de extração como método de separar e purificar compostos orgânicos e reconhecer a técnica da extração adequada à separação de diferentes misturas. Bom, a gente vai trabalhar basicamente com extração líquido-líquido, também uma extração envolvendo sólido, utilizando solventes inertes, solventes quimicamente ativos, realizar o tipo de extração contínua e o tipo de extração descontínua. A extração é uma técnica de transferência de um soluto presente em um solvente para ser transferido para outro solvente. Geralmente porque o soluto ele é mais segundo do que no primeiro. Os solventes não podem ser miscíveis entre si, devendo se formar duas fases. E é um dos processos mais antigos utilizados pelos químicos orgânicos. A técnica e o solvente escolhido variam muito de acordo com a natureza da mistura, porém o tipo mais comum utilizado é essa, que é a extração líquido-líquido. Mas nós também, como eu falei anteriormente, a gente vai trabalhar também com a extração contínua de sólido. A líquido-líquido ela consiste na distribuição de um ou mais solutos entre duas fases líquidas immiscíveis, ou na transferência de uma fase para outra. Podem ser utilizadas extração também com solventes quimicamente ativos ou com solventes inertes. Quando o processo envolve a separação de um ou mais componentes na mistura sólida por meio de um solvente líquido, tanto podendo ser inerte ou quimicamente ativo, o método aí sim é denominado sólido-líquido. Ela pode também ser separadas, quando a gente trata de quimicamente ativo, separar substâncias de natureza ácida ou básica. Soluções diluídas de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio hidroxitose são utilizadas para extrair compostos ácidos dissolvidos em solventes orgânicos ou extrair impurezas de caráter ácido. Assim como soluções diluídas de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico são utilizadas para retirar compostos básicos de soluções em solventes orgânicos ou para tirar impurezas básicas. Com relação à extração usando solventes inertes, a água é um dos solventes usados por essa técnica, no qual ela pode dissolver os compostos iônicos ou altamente polares. A maioria dos compostos orgânicos são immiscíveis em água. São utilizados também solventes orgânicos insolúveis em água, formando sempre duas fases distintas. A seleção do solvente dependerá da solubilidade da substância a ser extraída e da facilidade com que o solvente pode ser separado do soluto. Aqui tem algumas características que devem ser observadas com relação à escolha do solvente. Ele deve ter baixa solubilidade em água, alta solubilidade para a substância no qual se deseja extrair, ela não deve reagir com a substância extraída, por isso é chamada de inerte, deve possuir baixo ponto de ebulição para facilitar a recuperação do soluto depois, deve ter um baixo custo e uma baixa toxicidade. Lembrando que o sucesso da separação sempre depende da diferença de solubilidade do composto nos dois solventes. Geralmente o composto a ser extraído é um pouco mais solúvel no solvente e muito solúvel no outro solvente. Por exemplo, se o sistema é constituído por dois líquidos immiscíveis e adicionarmos uma terceira substância, ou seja, o soluto, a substância que se distribuirá diferentemente nas duas fases é o que se chama de processo de partição. A razão entre essas duas concentrações do soluto nos dois solventes é chamada de constante K, denominada de coeficiente de partição ou também chamada de distribuição, que é fundamentalmente dependente da temperatura. Lembrando que Ca e Cb, que é a concentração molar do solvente presente no soluto A e no soluto B, medido em grama por ml, e como eu falei, a temperatura constante. Quando o valor de K é grande, ela indica que a parte do soluto será transferida para o solvente A. Quando a constante K é baixa, a gente considera que ela é ineficaz nessas condições, porque ela se manteria no seu solvente de origem, então não seria possível extrair. Ela ficaria mais retida no solvente da fase aquosa do que no solvente polar. O sucesso da separação depende da diferença de solubilidade do composto nos dois solventes. Geralmente o composto a ser extraído é pouco solúvel num e mais solúvel no outro, e por isso que é importante conhecer as características do solvente que será utilizado, principalmente quando se tratar de densidade e solubilidade, nesse caso.
Bom, nem todo produto ele é extraído de uma única operação. Daí nós trazemos aquele tipo de extração descontínua, que é quando é conduzida através de operações simples, suscetíveis e menores, e uma extração contínua, quando ela ocorre em uma única operação, geralmente utilizamos reciclo de solvente através de destilação. Quando a gente fala de extração líquido-líquido descontínua, ela é geralmente indicada quando existe uma grande diferença de solubilidade entre os dois solventes, ou seja, o K é alto. A solução ou suspensão contendo a substância idealizada é colocada geralmente num funil de separação, no qual é adicionado o segundo solvente, que é pouco miscível ou immiscível, com relação ao solvente original, que geralmente a gente usa água, né? No qual os compostos orgânicos sejam mais solúveis, e após a sua agitação, os vários solutos presentes se distribuem entre os dois solventes. Mesmo em casos onde o Ka é bastante alto, é conveniente realizar sucessivas extrações, ou seja, o que se chama de extrações múltiplas, ao invés de uma simples extração. Porque o processo de extração descontínua é bem mais eficiente quando pequenas quantidades de solventes são empregadas repetidas vezes. Inclusive, no manual, ele traz um exemplo de uma extração chamada de descontínua, né, que foi feito somente um processo de extração e depois um processo que ele usou 3 vezes. Ele conseguiu extrair uma quantidade bem representativa a mais nesse processo em quantidades menores. Quando o K é bem menor do que 1, significa que a substância não é solúvel no solvente orgânico ou que o solvente orgânico é pouco solúvel na pasta aquosa. Nesse caso, a adição de eletrólitos, seja cloreto de sódio ou sulfato de sódio, ela diminui consideravelmente a solubilidade do composto orgânico na água, aumentando o coeficiente de distribuição, aí no qual a solubilidade orgânica vira a solubilidade do composto orgânico na fase aquosa. Esse processo de solubilização é chamado de Seltz-Knauss. Como o processo de extração descontínua envolve a agitação de solvente no funil de separação, ela pode provocar a formação de emulsões, que são gotas de uma fase que ficam em suspensão na outra fase. A emulsão pode persistir por horas ou até dias, sendo necessário o uso de alguns agentes anti-emulsificantes ou tensoativos. Essa emulsão ela pode ser feita através de agitação mecânica, sendo feita de forma suave, com auxílio de um bastão de vidro em movimentos circulares, com a adição de gota de substância capaz de aumentar essa diferença de densidade, já que a emulsão está relacionada a uma pequena variação, né, uma pequena diferença de densidade entre essas fases, e como falei antes, a adição de espécies iônicas, sulfato de sódio ou cloreto de sódio, que vai aumentar a densidade dessa fase aquosa, ou então usando uma adição de algum solvente orgânico, né, que vai modificar a densidade também na fase orgânica, contribuindo para a diferença dessa densidade e diminuindo a possibilidade de emulsão. No caso de anti-emulsificantes ou chamados de tensoativos, é um tipo de molécula que apresenta em uma parte uma característica polar e na outra parte uma característica polar. Ela é responsável pela solubilidade da molécula em água. É usado tipo sabões, detergentes e sabonetes. São exemplos de tensoativos amplamente usados. Na extração de sólido líquido também podemos ter solventes quimicamente ativos, que são aqueles solventes que eles reagem com a substância a ser extraída para dar origem a um novo composto que é solúvel na fase aquosa. Ela é utilizada para remover pequenas quantidades de impurezas ou então para separar componentes de uma mistura, sendo usadas em soluções aquosas de hidróxido de sódio, bicarbonato de sódio, ácido clorídrico ou entre outras. Essa extração é baseada que o sal formado é sempre solúvel em água. Quando o soluto é mais solúvel na água do que no solvente orgânico, essa constante K é muito pequena, então a extração descontínua não é recomendada por causa que seria necessário um gasto muito excessivo de solvente. Nesse caso, o outro método de extração que a gente pode usar é a extração contínua, que ela utiliza um volume bem menor de solvente, maximizando o processo. Nesse caso da extração contínua, ela usa solventes de baixo ponto de ebulição com o extrator chamado extrator de Soxham, no qual uma amostra sólida ela é colocada em um cartucho de celulose, que pode ser usado papel de filtro, por exemplo, e que em seguida é inserida numa câmara de extrator. O balão contém um solvente adaptado, o qual é ajustado no condensador de refluxo,
e em seguida ele é aquecido. Os vapores condensados ao atingirem a câmara do extrator caem sobre o material que se deve extrair, e quando o solvente condensado ultrapassar o nível do sifão na câmara da extração, o solvente escorre de volta no balão, onde é novamente aquecido, concentrando a solução. Concluído o processo, o solvente é destilado, evaporado, o solvente é removido e posteriormente submetido a técnicas de purificação. Aqui eu trouxe os materiais referentes aos reagentes e solventes e os materiais diversos, que serão ácido sulfúrico, éter sulfúrico, clorofórmio, solução cristal violeta, álcool N-amínico, cloreto de sódio, ácido benzoico, P-nitroanilina, naftaleno, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, álcool etílico e tolueno. Materiais diversos, eu contabilizei o papel de filtro, o suporte universal e o algodão. Com relação às vidrarias, usaremos Erlenmeyers, Beckers, bastão de vidro, bastão de fundo redondo, balão de fundo redondo, tubo de ensaio, ampola de decantação, vidro relógio de bucha, ou funil de bucha, né? Kita sapo e funil de separação. Com relação aos equipamentos, né, o sistema montado do extrator de software, bomba de vácuo, o sistema de destilação e o sistema de extração contínua de líquidos. Com relação às atividades práticas, será feita a extração contínua de sólidos, extração com solventes inertes em efeitos Santaltz e a extração com solventes quimicamente ativos. Sendo que a parte experimental, eu fiz o fluxograma, né, com a extração de solventes quimicamente ativos, que ele consiste em pegar uma ampola de decantação, adicionar 10 ml de uma mistura líquida contendo ácido benzoico, P-nitroanilina e naftaleno dissolvidos. Colocar essa ampola de decantação com a ampola de decantação já com a mistura, adicionar 10 ml de solução aquosa de ácido clorídrico a 10%, agitar e deixar em repouso. É recolhido na camada inferior na fase aquosa em um recipiente identificado como número 1. Em seguida, essa câmara orgânica é lavada com 10 ml de água e deixar separar as duas camadas. Recolher a camada inferior, essa camada inferior é desprezada e a fase orgânica remanescente na ampola é adicionada agora 10 ml de solução de hidróxido de sódio também a 10%. Agitando, deixa em repouso, você recolhe novamente a camada inferior, identificando o recipiente como número 2, lava-se a câmara orgânica novamente com água, espera separar as duas fases. Ao recolher a camada interior, essa camada inferior ela é desprezada novamente, o que fica na camada superior é transferida para o vidro relógio, né, e deixar de evaporar o solvente. Com relação aos compostos recolhidos, né, nos recipientes 1 e 2, esse material no primeiro é adicionado lentamente em AO 50% até que esse material precipite, enquanto no número 2 é adicionado HCl 1:1 até também sua precipitação. Ambos, após precipitados, né, são resfriados em banho de gelo e depois são submetidos a uma filtração a vácuo, no qual do filtrado saem os resíduos de água, ácido clorídrico e o solvente, e o ácido e a soda também, né? Quanto no resíduo é extraído o soluto 1, que ele deve ser seco, rotulado e depois estocado, e o soluto 2, que deve ser feito o mesmo procedimento, a gente obtendo a extração dos compostos desejados.